Preste atenção. O Espírito de Deus não é um espírito de covardia. Então, quando a pessoa tem acesso à presença de Deus, ela não se acovarda diante de nada, diante de nenhum problema. Amém? Ela não tem medo. Nós temos muitos homens e mulheres que vivem com medo. E por causa do medo se sujeitam a situações que não era para se sujeitar. Aí eu tenho medo dela não voltar. Aí você se faz de capacho. Eu tenho medo dele não voltar. Aí você se humilha. É um medo. O solteiro tem medo de ficar sozinho. Aí se coloca em liquidação, né? Que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não entra nessa não. Com medo de ficar sozinho, não. O Espírito de Deus, olha só, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Eu queria falar de espírito de moderação. O que é moderação? Moderação é equilíbrio. Moderação é temperança. Moderação, a pessoa que é moderada, que é equilibrada. Tem muito homem que não é equilibrado dentro de casa. Ele estoura em casa. Ele é agressivo, ele é estúpido, ele é grosso. E ele justifica isso. Você tem que me aguentar, porque eu sou assim. Mas no trabalho ele não faz assim. Duvido. Você aguenta um monte de cliente, paciente, freguês, funcionário, patrão, sim ou não? Colega de trabalho, que você conta até 10, que você respira fundo, é ou não é? Que a coisa vem aqui, tem que me controlar, mas não se controla onde? Não tem equilíbrio dentro de casa, não tem equilíbrio na hora de escolher as palavras, aí você machuca, magoa quem te ama, quem você ama, porque falta equilíbrio, porque falta temperança, pesa para um lado mais do que para o outro. É esse desequilíbrio que tem feito muito casamento, muito relacionamento acabar. E o melhor momento para se ver esse equilíbrio, né, ter essa moderação, é quando a gente é contrariado. Ninguém gosta de ser contrariado. Você está lá falando, você está dando a sua ideia, você está achando o máximo. E aí chega a pessoa e fala, não é bem assim. Dá um negocinho aqui dentro. Então, como ele falou, no seu trabalho, com as outras pessoas, você segura. Mas quando é dentro de casa, com o marido, com a esposa, opa, peraí, não é bem assim. Você que está errado. E a outra pessoa, né, o marido, a esposa, ela contraria você. Não, peraí que eu tenho que ter um argumento melhor que o dele. Não, eu tenho que falar mais do que ele. Não, meu argumento tem que ser melhor. E ali começam as brigas. Começam as discussões. Por quê? Porque você foi contrariado, mas não houve isso, não houve a moderação. Não houve o equilíbrio de você parar e ouvir a ideia da outra pessoa, de você parar e ouvir o que a outra pessoa está falando. E aí, por causa dessa situação, por você não saber lidar com isso, então, às vezes, você vai lidar da forma que você sabe. Então, você sempre aprendeu, não, se alguém, vier contra mim, não, eu tenho que falar também. Se me agredir com palavras, não, eu também tenho que agredir. Então, vem palavras agressivas e começam os xingamentos, quer dizer, aquilo vai crescendo. Ou se você não é explosiva, você se cala. Porque eu era assim. Quando ele me contrariava, quando ele falava alguma coisa que eu não gostava, a minha reação era essa. Ao invés de ter ali o equilíbrio, eu me calava. E não só me calava, eu fazia bico. Então, assim, eu fazia questão que ele soubesse que eu não gostei. Seja sincero, pessoal. Tem coisa pior do que um bico? Não, sério mesmo. Você está falando com a pessoa, ela está assim, ó. Aí você pergunta, vem cá, o que houve? Nada. Pô, você sabe que tem alguma coisa. E a pessoa, ela faz questão de deixar você desconfortável, mas não quer falar. Nada. Ela era assim. Não falava. Não falava. E vai evoluindo, né? Você vai faz isso. Não é nada. E ele ficava em cima de mim. Não, você tem que falar, você tem que falar. E cada vez mais eu me calava. Até uma dica para quem tem um marido, uma esposa que é assim,
que não fala, não fica em cima. Você tem que falar, você tem que falar. Não fica, não dá certo. Porque piora a situação. Não funciona. Não funciona. Então, quer dizer, ele fazia isso comigo cada vez mais. Aí que eu me fechava mesmo. Aí que eu não falava. Mas é quando a ficha cai, a gente entende isso, a moderação, o equilíbrio. Então, eu passei a ouvir o que ele estava falando. Então, peraí, ele não quer o meu mal. Então, ele está falando isso? Então tá, vamos lá, vamos ouvir. Então, quando às vezes ele falava coisa, eu ainda não gostava, então o meu comportamento, a minha atitude já era diferente. Então, eu estava começando a praticar isso, essa moderação, o equilíbrio. Então, às vezes, quando ele falava, você tem que falar, eu já, peraí que eu já falo. Peraí que eu estou colocando a minha cabeça ainda, espera o meu momento, eu vou falar. E aí eu falava. Quer dizer, então as coisas começaram a andar. Até para não falar besteira. Sim. Dominada pela emoção. Isso é moderação, tem a hora de tocar em alguns assuntos, tem hora de falar. Então, é você ter esse equilíbrio no seu casamento, a tolerância. Tolerar, sabe, as coisas sabe, chatice. Sabe, tolerar isso, não é questão de caráter. Mas tolerar isso, às vezes um erro, uma coisa que foi falado, poxa, não devia ter falado isso. Tolera aquilo. Não digo que é tolerar, então eu tenho que tolerar a traição do meu marido, eu tenho que tolerar a agressão do meu marido. Não, não é isso. Mas é até nesse momento você é contrariada com respeito à sua fé. Porque às vezes você está aqui buscando sozinho e o seu marido chega para você e fala assim, olha, a amante é melhor do que você. Eu não queria estar aqui, eu não queria estar casado com você. Você está sendo contrariada na sua fé. E esse é o momento de você saber o que falar. Ao invés de você descer ao nível dele e começar a falar, porque você não presta mesmo, porque você é isso, você é aquilo, você tem o quê? Moderação. Você tem o equilíbrio. Não vou falar. Não vou falar porque não vale a pena. Ou ao invés de você se calar e se anular diante daquilo que ele está falando, você mantém um equilíbrio. Você está ali ouvindo, mas você não responde da forma dele. Mas em espírito, você consegue mostrar para ele que o seu nível é outro. Então, isso é o equilíbrio, é a moderação. E você não faz isso com a força do seu braço. Você faz isso pedindo a Deus. Meu Deus, me ajude a ter paciência, me ajude a saber o que falar na hora certa. E por Espírito Santo, Deus vê essa sua atitude, essa sua vontade de realmente de agradar a Deus, Ele dá a sabedoria. Isso é para os solteiros também. Tem solteiro que ou descamba para um lado ou para o outro. Ou coloca um muro que não conhece ninguém. Sabe, ele impede alguém de se aproximar, ou então, não pode. Equilíbrio. Amém? E isso vem de Deus, está escrito, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Ele nos dá espírito de poder, amor e moderação. Poder e amor eu vou juntar numa coisa só. Não é aquele amor, frufruzinho, desliga você primeiro, não é isso não. Não. Amor inteligente. O amor que faz o que tem que ser feito. Amém? Não é o amor sentido, é o amor praticado. Tem coisas que eu tenho que tolerar na Cíntia e que ela tem que tolerar em mim. E a gente faz isso por amor. Amém? Isso é amor, sacrificar, fazer a sua parte. Poder, esse poder que a Bíblia fala, é esse poder de querer ser melhor. Eu quero amanhã ser um marido melhor do que eu sou hoje. Eu quero. É esse poder para vencer o passado, não importa o que tenha acontecido, Deus te dá esse poder, amém? Para passar por cima de qualquer situação. E esse poder vem quando você recebe o Espírito de Deus. Por isso que a gente sempre fala para você buscar o Espírito Santo, não faltar domingo. Domingo agora tem Santa Ceia, não falte, busque. Tem que ser sua prioridade. Sua vida com quem? Com Deus. Inclusive, se você não é batizado nas águas, o Bispo Danilo já está ali. Quando acabar, procura o Bispo Danilo, tira suas dúvidas para se batizar. Amém? Amém? Amém. O Espírito Santo muda tudo. A Cíntia, ela é linda. Só que o que mais me atrai na Cíntia não é a beleza dela. Você sabe que a beleza física tem um prazo de validade, sim ou não? Né? De noite ela passa um creme assim, ó. Mas vai ter uma hora que não vai ter creme que resolva, meu Deus do céu. Vai ou não vai? É uva passa, é maracujá de gaveta, não tem jeito.
as coisas vão se derrubando por aí, não tem jeito. O que você está rindo vai ver como é que é. O que mais me atrai nela é a mulher de Deus que ela é, a mulher espiritual que ela é. Amém? Seja essa mulher, seja esse homem, ainda que hoje o seu marido não reconheça, a sua esposa não reconheça, ele vai reconhecer, ela vai reconhecer, a ponto de te ligar, igual o seu Ronaldo ligou, me leva para essa igreja, eu quero o que você tem, amém? É isso aí, então prioriza, vão ter problemas, pessoal, claro que vai ter, quem tem filho aqui? Vai ter problema, tem jeito. Vai ter problema, é natural, é a coisa mais natural do mundo. Mas se você tiver esse espírito de poder, amor e moderação, você vence tudo. Eu não consigo ver Abraão fracassado. Quando você fala de Abraão, você fala de poder, é ou não é? Sim ou não? É o poder de Deus. Esse casal que deu o testemunho, é o poder, foi o poder que mudou. E esse poder vai estar na tua vida, mas você tem que buscar. Se você fizer a sua parte, Deus faz a parte dele. E o amor, né, que é esse poder, ele não é egoísta, ele não é orgulhoso. Quando você tem isso, você consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Então você consegue enxergar de uma forma diferente. Uma moça me escreveu esse dia que a gente atendeu, eu fiquei tão feliz que ela falou assim, olha Cíntia, agora eu consigo enxergar o meu marido com outros olhos. Eu consigo enxergar ele fora do problema. Então as coisas começam a andar. Hoje em dia é difícil uma pessoa se colocar no lugar da outra. E só um detalhe bem rapidinho, uma coisa que aconteceu essa semana. O Cucato gosta muito de jogar xadrez. E aí ele me chamou para jogar, e aí eu joguei xadrez com ele, só que assim, eu tinha lá, eu não sei jogar da forma que ele joga. Não sei o que ela vai falar, tá? E aí assim, na hora de jogar, eu estava jogado na minha cabeça, achando o máximo, ele ia lá e comia justamente a minha peça. Aí eu falava assim, também não quero mais jogar. Eu não quero mais jogar. Toda hora era isso. Não quero mais jogar. E aí ele nunca mais me chamou para jogar xadrez. Mas também, depois eu fiquei, por que ele não me chamou mais para jogar xadrez? Por que será? Por quê? E aí eu botei na minha cabeça, poxa, eu estou sendo chata. Quem é que quer jogar? Quem é que vai querer isso? Então, eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, tá bom, amor, vamos jogar. E aí a gente jogou o xadrez ali, eu me segurava, não, tá bom, vamos continuar, eu vou aprender. Quer dizer, eu me coloquei no lugar dele e eu entendi que eu estava sendo chata. Então, assim, ele não ia querer ficar perto de mim, não ia querer aquele momento comigo. Então, é isso, é se colocar no lugar do outro e você consegue ver aquela situação de uma forma diferente.